Isaías 13, uma profecia contra a Babilônia. Isaías 13. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entre pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor dos reinos e das nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os seus instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardor e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como uma gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quando for achado quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Seus arcos matarão jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tão poucos pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros
pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Amém. É uma profecia dura, né? Contra os babilônios. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, sabedores de que o Espírito Santo é o único que nos guia a toda a verdade e que dependemos unicamente dele, que ele opere em nosso meio para nos lembrar e nos guiar a toda a verdade. Não só a nós, ó Deus, mas a todo o teu povo onde se encontra reunido. Em nome de Jesus, amém. O tema está aí, não é? O juízo de Deus contra os soberbos. Vocês estão vendo aí o gatinho? O gatinho, quando se vê um leão. Ele acha que é um leão, mas ele é um gato. Vejam o que a soberba faz o homem, como a soberba faz o homem se ver. O homem se vê muito grande. E o indivíduo altivo vive como se Deus não existisse. A pessoa que é elevada, que tem um coração elevado, ela vive a vida dela como se Deus não existisse. Não tem nenhuma preocupação com a vontade e o castigo divino. Ele não pensa na vontade de Deus e ele nem sonda, nem reflete sobre o castigo de Deus. É uma pessoa altiva. A confiança do homem soberbo está em si mesmo. Quer dizer, ele acha que pela sua força, pela sua sabedoria, pelos seus recursos, ele vai solucionar suas dificuldades, os seus dramas existenciais. Confiança, então, está nele. Portanto, confiando nele, ele jamais vai procurar Cristo para suprir suas necessidades espirituais e terrenas. Já que ele é autossuficiente, é autodependente, ele disse: eu não preciso de Deus para nada. Eu me salvo por mim mesmo, eu me ajudo a mim mesmo. Essa é uma visão de uma pessoa altiva. A pessoa orgulhosa despreza o próximo e não tem consideração pelo semelhante. Lembra muito aquele episódio do Pedro, quando Jesus disse que todos iriam negar a ele, né? E Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu, todavia, não te negarei. Eu estou até disposto a morrer por ti. É típico de uma pessoa orgulhosa, que considera os outros sem expressão nenhuma. O indivíduo prepotente despreza os mandamentos de Deus. Ele não quer seguir na regra de Deus, ele não quer seguir pelo caminho de Deus, ele estabelece o seu próprio caminho. O soberbo zomba muitas vezes do que é santo, do que é sagrado, e ridiculariza os que estão andando no caminho do Senhor. A pessoa altiva é assim, perdendo tempo orando, perdendo tempo buscando a Deus, perdendo tempo servindo a Deus. Para quê? Você pode conseguir todas as coisas com sua própria força. Então eles têm esse tipo de desprezar os filhos de Deus e zombar dos momentos com Deus. O homem orgulhoso está na mira da flecha de Deus. Ele não percebe isso, mas Deus estica o seu arco para o ferir, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, as profecias deixam claro que os altivos terão um fim terrível, conforme nós veremos nessa profecia, a Babilônia aí do Isaías 3. Então, esse é o nosso tema, o juízo de Deus contra os soberbos, contra os altivos. Em primeiro lugar,
a Babilônia representa a soberba humana. A Babilônia tipifica todo homem, todo ser humano, toda a sociedade altiva. Todo aquele povo, lembrando ali da Torre de Babel, vamos fazer o nosso nome grande e não vamos nos espalhar sobre a face da terra. Vejam aí que sentença é uma punição, é um castigo, é um juízo que o profeta Isaías viu que iria cair contra a Babilônia. E o pecado que mais se destaca contra a Babilônia é justamente a altivez. Observe então 11: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Falando assim de termos gerais, pode ser qualquer tipo de maldade, pode ser qualquer tipo de perversidade, pode ser qualquer tipo de iniquidade. Aí ele segue: farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Agora aqui trata de um pecado específico, a arrogância, a soberba. E no versículo 19, então, ele diz claramente que a Babilônia, que está sendo alvo dessa profecia. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Então, vejam o que sucedeu à Babilônia por causa do seu orgulho. Ela desapareceu, ela foi destruída. Assim também vai acontecer com os homens que estão pelo mesmo caminho. Quando, por exemplo, nos levantamos no coração e nas ações contra a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, demonstramos altivez diante do Senhor. Quando eu concebo no meu coração, né, eu penso no meu coração e eu me levanto contra a vontade revelada de Deus, eu estou empinando o nariz, eu estou me exaltando. E a palavra de Deus diz: todo aquele que se exalta será humilhado. É uma forma, né? É no coração. A coisa começa no coração. Se acharmos que não necessitamos de Deus, fazemos parte do grupo dos soberbos. Então, se porventura nós concebermos no coração que não necessitamos do Senhor, que não precisamos do Senhor, então nós estamos nos elevando, nós estamos pelo caminho da Babilônia. Atribuir sucesso ao nosso desempenho e não ao Deus da providência é arrogância humana. Muitas vezes a gente conquista alguma coisa, consegue alguma coisa e nós concebemos assim: foi por causa do meu braço que eu consegui tudo isso. Foi assim que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando ele estava vendo a sua Babilônia, veja uma Babilônia que edifiquei. Aí o Senhor o repreendeu por causa disso. Ninguém recebe coisa alguma se do alto não lhe for concedido. Sim, você pode ter batalhado, você pode ter se esforçado, mas os dons são de Deus. É Deus que abre a porta, é Deus que abençoa o trabalho de nossas mãos. Foi isso que o diabo disse a Deus acerca de Jó. O Senhor tem protegido ele, tem abençoado ele e ele prospera. A negligência na vida pessoal de oração, quando eu deixo de orar, isso não só revela que eu sou incrédulo, isto é, eu não creio que Deus ouve e atende as orações,
mas também revela a nossa autossuficiência. Eu não oro porque eu não preciso de Deus. Eu não oro porque eu posso por mim mesmo conseguir as coisas. Então, a falta de oração revela incredulidade e autossuficiência nossa quanto às nossas necessidades e dramas da vida. Então, isso está evidenciando nossa presunção. Quem não ora é presunçoso. Quem está de joelho está se humilhando na presença de Deus. Quem não ora não se humilha na presença de Deus. Deus mesmo manda o seu povo: se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Se nos achamos melhores que os demais, estamos revelando ostentação pecaminosa. Se eu sou o cara mais importante deste mundo, me acho a pessoa mais importante do lugar onde moro, da igreja, do trabalho, isso é uma marca de uma pessoa que tem ostentação, que é altiva, que é soberba e está em pecado. Quando passamos por uma experiência sobrenatural, isso pode nos jogar na altivez. Vocês lembram que alguns homens nas Escrituras, depois de ter prosperado, como o salmista nós vimos recentemente, na minha prosperidade, dizia, jamais serei abalado. Ele se exaltou por causa da sua condição de conforto e de domínio e de cargos, e justamente por causa dessa experiência boa que ele estava tendo, o coração dele se ensoberbeceu, semelhante ao rei Nabucodonosor. Ao recebermos benefícios do Senhor, podemos ser induzidos a pensar que pelos nossos méritos fomos abençoados, gerando um espírito presunçoso. Por que nós somos abençoados? É pela misericórdia de Deus. Deus é generoso, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos assiste. Se eu sou abençoado, nós somos abençoados, não é pelos nossos méritos, é por causa de Jesus que está à direita do Pai intercedendo por nós. É por causa do Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós. O orgulho desperta a ira de Deus contra os arrogantes. Toda pessoa altiva, toda pessoa elevada faz com que a ira de Deus se acenda, se desperte e se levante contra ela. A sentença divina pode ocorrer nos dias atuais e na eternidade, se não acontecer o arrependimento do faltoso. Meus irmãos, se porventura nós estamos como a Babilônia, orgulhosos, altivos, prepotentes, o juízo de Deus pode cair sobre nós. Pode cair nesta vida. E o salmista, quando disse assim, na minha prosperidade, dizia eu, jamais serei abalado. O que é que aconteceu? Deus virou o rosto contra ele. Deixou de olhar para ele. Ele adoeceu quase que mortalmente. Ele aí pôde perceber o perigo que estava. Por isso, se nós estamos por essa estrada, por esse caminho, diz João Batista, arrependei-vos do orgulho. A vara da humilhação vai alcançar o soberbo que está na igreja e no mundo. Toda pessoa altiva será visitada pelo instrumento da humilhação. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor
teve uma crise mental, agiu como animal, até que ele reconhecesse que o reino é de Deus e ele dá a quem ele deseja. O indivíduo orgulhoso necessita de ser salvo por Cristo para que seu pecado não o conduza à morte eterna. Um dos pecados que certamente vai levar o homem à condenação é o pecado do orgulho. O orgulho foi o que alcançou o coração do diabo, dizendo que ia fazer um trono ao lado do trono de Deus, e aqueles anjos que o acompanharam. E por isso ele foi lançado no inferno. Nós precisamos entender que o orgulho é uma coisa séria. Os nossos pais pecaram ao comer do fruto, mas a primeira iniquidade estava escrito, né? Que nossos pais cometeram foi o desejo de ser iguais, né? Iguais a Deus. Cuidado, o orgulho leva a pessoa à morte eterna. A pessoa orgulhosa precisa ser salva por Jesus, precisa pedir: Jesus, me salva do orgulho. Um crente orgulhoso não tem comunhão com Deus enquanto não abandonar sua transgressão. Irmãos, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Toda pessoa que é altiva, Deus corta o relacionamento. O relacionamento é interrompido. A mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então essa é a primeira verdade aí dessa passagem. A Babilônia é um símbolo da altivez humana. E os que acompanham a Babilônia estão debaixo de uma sentença, de uma condenação. Mas, em segundo lugar, o juízo de Deus contra os soberbos. O Senhor usará instrumentos de juízo contra os perversos, contra os altivos. Olha aí no versículo 2, diz assim, Deus falando: alçai um estandarte, uma bandeira, né? Sobre o monte escalvado, o monte liso, sem nenhum tipo de vegetação. Levantai a voz para eles, acenai-lhe, aí a pessoa balançando o estandarte com a mão, para que entre pelas portas do tirano, pela porta orgulhosa dos homens. E eu dei ordens, Deus falando, eu dei ordem aos meus consagrados. Ele está falando dos persas, dos persas que vão destruir a Babilônia, vão conquistar a Babilônia. Mesmo eles não sendo crentes, Deus está usando eles e chamando eles de consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, a minha zanga, o meu furor, a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Extremidade do céu, ó Senhor, e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lemos aí o 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Então aqui é o instrumento que Deus usou para aplicar a disciplina sobre os caldeus. Sendo Deus o Senhor absoluto do universo, poderá usar qualquer instrumento terreno ou espiritual na execução da sua sentença contra a nossa soberba de coração. Vocês lembram, por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus usou anjos. E os anjos disseram a Ló: nós não podemos destruir essa cidade enquanto você
não sair. Então Deus usou seres espirituais para destruir aquela cidade pecaminosa. Por outro lado, Deus pode usar instrumentos humanos, meios humanos, como os persas, para destruir a cidade de Babilônia, ou conquistar a cidade de Babilônia. Então, o que chama a atenção? Deus pode usar qualquer coisa para nos alcançar por causa dos nossos pecados. E nós precisamos tomar cuidado. Deus usou uma mula para repreender o profeta orgulhoso Balaão. Havendo em nós prepotência, estamos sujeitos a sermos atingidos pela flecha da doença enviada pelo Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus pode nos ferir, que Deus pode colocar doença sobre nós. Nós vimos domingo que por causa do filho de Judá, que era perverso, Deus o matou. E o outro, porque não quis engravidar a mulher para que o filho fosse dedicado ao falecido, Deus também o matou. Nós sabemos que Deus feriu o rei, se não me engano, Jorão, filho de Davi, descendente de Davi, porque ele era um homem perverso, ele matou seus irmãos, ele estimulou o pecado no reino de Judá, e Deus colocou uma doença incurável no intestino dele, e ele morreu com grandes agonias. Nós precisamos entender que Deus gosta de ferir a pessoa que é altiva. É interessante, aqui o que eu vou falar agora não foi por pecado. Paulo, porque teve grandes revelações, foi até o terceiro céu, e diz que para que ele não se ensoberbecesse, Deus mandou um espinho na carne para abater ele, para que ele não pudesse se exaltar. Então, é um dos instrumentos que Deus pode usar para abater uma pessoa orgulhosa, é a enfermidade. Havendo em nós prepotência, estamos sujeitos a sermos atingidos. Deus impedirá que portas sejam abertas, porque optamos em seguir pelo caminho do orgulho. Quando Deus diz assim, Deus resiste ao soberbo, ele fica do outro lado da porta e a gente quer passar e ele não permite que a gente passe. Deus é quem abre a porta e Deus é quem fecha a porta. E Deus fecha a porta para a pessoa orgulhosa. Ele vai continuar fechando a porta se nós estamos com o pecado do orgulho. A porta não se abrirá. Deus resiste ao orgulhoso. O agente da humilhação se manifestará para abater nossa arrogância. É aquele agente, é aquele mensageiro do Senhor que vai nos levar ao pó. No caso do Davi, quando ele se orgulhou e Deus mandou a doença, ele disse, poxa, eu me vi na sepultura. Ele se viu lá embaixo. A altivez dele foi derrubada diante da doença. Então Deus tem agentes que podem nos fazer entrar em processo de humilhação. A soberba aciona o bloqueador de nosso acesso à presença de Deus. Nós não temos como chegar à presença de Deus porque o orgulho impede isso. As portas se fecham para nós. Se eu contemplar iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Deus não vai me ouvir. Ele não só não me ouve, como eu não posso ir à sua presença. O pecado do orgulho pode fazer Deus nos entregar às obras da carne, porque apagamos o Espírito Santo com a nossa iniquidade.
Ele disse: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo. E uma coisa que entristece o Espírito Santo é um crente altivo, é um crente soberbo. Então Deus entrega essa pessoa aos desejos da carne para que ele aprenda a não andar por caminhos tortuosos. O diabo, irmãos, será um instrumento de Deus contra nós por andarmos com o nariz empinado contra Deus e contra os homens. Paulo até fala sobre isso, que o indivíduo que tinha cometido um pecado sexual, capítulo 5, seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo. A palavra do Senhor em Efésios diz: não deis lugar ao diabo. A soberba da vida afastará o protetor da nossa mente e ficaremos vulneráveis aos pensamentos mundanos. É Deus que nos preserva de cair na tentação. Mas quando nós nos orgulhamos, essa capa protetora, essa proteção divina se afasta de nós. Deus se retira de nós e aí o inimigo consegue implantar pensamentos não nobres em cada um de nós. O preço pago por vivermos em rebelião contra o Senhor e não ter ou perder a proteção divina. Salmo 121 diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída. Mas ao soberbo a proteção deixa de existir. Lembre que o povo do Senhor, quando Deus mandou entrar na terra prometida, eles desobedeceram e não entraram. Quando Deus disse: vocês vão morrer aí no deserto, aí eles foram tentar entrar e perderam, porque o texto diz: Deus não era mais com ele. Então nós perdemos a proteção do Senhor contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, quando nós temos um coração altivo. Se vivermos no caminho do pecado, Deus sempre estará pelejando contra nós. Mas se trilharmos pela santidade, Ele é por nós. No erro, Ele é contra nós. No caminho dele, Ele sempre será contra nós. Ele pelejará por vós. Louvado seja o nome do Senhor. A morte física, os desejos proibidos e o comportamento pecaminoso testificam a nossa necessidade de um Salvador. Esses pecados mostram que nós precisamos de Jesus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Jesus é o instrumento de Deus para nos resgatar do pecado e de suas consequências. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, precisamos, como crentes, ir a Ele se estamos com essa marca, essa mancha horrível da altivez na nossa vida. E por último, terceiro, o juízo de Deus contra os soberbos. No dia do castigo divino, os homens que amam pecar vão sofrer. Observe aí então o que vai acontecer o que aconteceu com a Babilônia, o que pode acontecer com a pessoa altiva. Uivai, lamente, chore, porque está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, destruição, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos
não pouparão as crianças. Ao ouvirmos a punição divina, nossa tendência carnal é de incredulidade e zombaria. Quando Deus disse através de Ló aos futuros maridos das suas filhas: saia da cidade, que a cidade vai ser destruída, eles riram, eles zombaram de Ló e por isso eles morreram. Quando nós estamos errados e ouvimos o alerta de Deus, muitas vezes a gente diz assim: não vai acontecer isso. Deus é amor. Deus não vai me punir porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele não vai fazer isso. Então nós temos uma atitude de incredulidade quanto à punição divina. Mas Deus ordena que choremos agora em arrependimento, porque quando Ele chegar, vamos lamentar por não termos lhe obedecido. Deus disse: chore agora. O tempo de chorar é agora. Deus nos convoca a chorar porque Ele está chegando com sua vara disciplinadora, e que aquele que se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, escapará do juízo de Deus. A retirada da saúde e todos os seus dramas nos alcançarão como consequência da desobediência a Deus. Irmãos, é uma coisa tão humilhante quando a doença nos pega. A depender da gravidade da doença, que a pessoa não pode nem ir ao banheiro sozinha mais, que precisa ser ajudada. É uma prova como Deus visita o homem perverso. No caso dos babilônios, o grande exército queria matar todos, né? Mas eu cito aqui por exemplo, a doença nos deixa muito abatidos, e quem passa tempos e tempos no hospital é uma coisa terrível aquilo ali. Então, vem a doença, vem os dramas do tratamento, vem internamento, tudo isso porque nós desobedecemos a Deus, andando pelo caminho da altivez. As má notícias vão gerar tormentos, e nenhum medicamento poderá nos trazer alívio, porque escolhemos não abandonar o caminho proibido pelo Senhor. Imagine a cidade sabendo que o exército persa estava chegando, ou então o exército já tinha cercado a cidade. Quem ficava dentro da cidade era o terror, era uma angústia, sabendo que a morte se aproximava. Meus irmãos, quando nós estamos assim, fora do caminho do Senhor, as notícias começam a nos abalar, e a gente começa a enfermar, e às vezes toma um medicamento, toma outro medicamento, vai no doutor e nada consegue nos acalmar, nos deixar calmo, porque nós estamos em falta com o Senhor. A condição de impotência nos abaterá diante das circunstâncias desfavoráveis, por não termos confiado no Deus Todo-Poderoso, mas em nós mesmos. É assim que Deus abate orgulhoso. Agora eu quero ver você se salvar dessa situação. E quando a gente se vê impotente, sem poder dar solução a coisas que são pequenas, bate um grande desespero. A morte da comunhão com Deus, o término da vida física e a segunda morte passam a reinar sobre nós por termos desprezado a Deus. Sim, o salário do pecado é a morte. Eu perco a comunhão com Deus, eu posso perder a vida física e eu posso até experimentar a segunda morte. Então, nós precisamos cortar essa comunhão com a morte, vamos nos associar à vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O prazer momentâneo do pecado será completamente apagado quando a dor crônica devido à transgressão se instalar em nossa vida. Até aí, pecando, gozou, se satisfez, está alegre,
mas quando vier aquela doença que não tem cura, que a pessoa tem de viver com ela por resto da vida, imagine, é assim que nós podemos comparar a disciplina de Deus contra o altivo. Deus demora em aplicar o castigo para nos proporcionar a oportunidade de arrependimento, mas seu juízo não vai faltar se não retrocedermos da iniquidade. Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso que muitas vezes a mão pesada de Deus não caiu sobre nós, porque Ele está nos dando a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Nem os vivos e nem os mortos escaparão do acerto de contas com o Senhor. Não há possibilidade de subornar o justo juiz do universo, e vão pagar pelos seus pecados aqui e na eternidade. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O dia de nos humilharmos na presença de Deus é hoje. Confessemos os nossos pecados, abandonemos nossas iniquidades, para que a fúria divina não chegue até nós. Se nós queremos escapar de qualquer juízo de Deus, o caminho é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não poupou a Babilônia, tampouco nos absolverá se não estamos debaixo do sangue de Cristo. Pereceremos como os primogênitos dos egípcios. Então, nós temos uma oportunidade ainda hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Só o sangue de Jesus pode nos livrar da ira vindoura. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu concluo, meus irmãos. Se estivermos vivendo em desobediência ao Senhor, há uma grande possibilidade do juízo de Deus cair sobre nós. Então, não fica assim olhando para o céu, porque se está errado, a mão de Deus pode e vai pesar. O pecado consciente, deliberado e contínuo chama a atenção do Senhor e desperta a sua ira. Então, veja que eu estou qualificando aqui esse pecado como consciente, não foi sem querer, a pessoa sabe que está fazendo, ela faz deliberadamente e ela faz isso continuamente. Isso significa que desperta a Deus. Deus acorda, vamos dizer assim, e acorda a sua ira contra o malfeitor. Os pecados acidentais, sem querer, são notados por Deus e estão sujeitos a algum tipo de punição caso não nos arrependamos. Evidentemente que a gente classifica grandes pecados e pequenos pecados. E de fato existe graduação de pecados, mas pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, seja um grande pecado, seja um pequeno pecado, vamos confessar, vamos abandonar para que Deus não fique triste. Ele expulsou nossos pais do jardim. Ele não aceitou o pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. A morte de Cristo na cruz do Calvário demonstra que o pecado tem de ser punido. Se Jesus não recebeu a ira de Deus em nosso lugar, vamos recebê-la em nosso corpo e espírito por toda a eternidade. Sim, o pecado é sério. O pecado da soberba é sério. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, se eu não aceito Jesus para que os meus pecados sejam punidos nele, eu serei punido por causa dos erros que tenho cometido. Quando somos disciplinados pelo Senhor, seu amor está se revelando para nós.
Mas se vivemos na iniquidade e a vara divina não nos alcança, somos criaturas de Deus, mas não somos filhos de Deus. O crente nunca deve murmurar quando Deus bate. Se Deus está te batendo, está nos batendo, glória ao Senhor, porque nós somos filhos. Mas se nós estamos andando errado e não há disciplina do Senhor, nós não somos filhos. E por isso Ele não nos trata como filhos. Que nós possamos ouvir conselhos do profeta Isaías. Vamos nos afastar da soberba. Que Deus nos abençoe.